Esta é a nossa aula de número 5. Frisando, estamos tratando de teologia pastoral, nosso quinto encontro. Prazeroso tê-los aí conosco. E vou pedir mais uma vez, inscreva-se nesse canal, divulgue esse vídeo, deixa o like aí, pode fazer perguntas também, à medida do possível, mediante o nosso tempo a gente vai respondendo. Nosso curso aqui é gratuito, propague para quantas pessoas você quiser, tem vários cursos aqui no canal, todos eles com 16 vídeos e a média de 15 minutos cada um. E deixando claro, muito claro isso daqui, bem cristalino, não sou dono da palavra, não tenho monopólio sobre ela, não tenho a última palavra nos vários assuntos que a gente tem tratado aqui. A minha participação é apenas de contribuição ao seu ministério e àqueles que estão no labor do aprendizado teológico bíblico. Outro detalhe também é bem importante, todos os assuntos eu não estou esgotando eles, tá? É impossível esgotar esses assuntos, porque eu respeito todos os pontos de vistas deste ou daquele assunto, deste ou daquele outro curso que eu tenho deixado aqui, respeito os vários contrapontos e pontos de vista. Muito bem, a página de número 31, vamos adentrar o capítulo, de número 3. O pastor e o caráter. Assim como o fruto é determinado pela espécie de árvore, o ministério inteiro de um homem de Deus será influenciado e será qualificado pelo tipo de homem que ele é. Tá? O pensamento do autor, de Higgs, no caso, ele reflete bem o que este capítulo deseja tratar, ou este vídeo, o caráter do pastor. É imprescindível que o homem de Deus tenha seu caráter depurado, moldado segundo a vontade de Deus, para que o seu ministério não caia em descrédito, perdendo assim toda a credibilidade. Há quem diga que o caráter é o sinal digital da alma, logo é algo essencial, de primeira linha, que não pode ser relegado ao segundo plano. Afinal, o que é caráter então? Caráter diz respeito à forma como uma pessoa age diante das circunstâncias, sejam elas boas ou más. Essas ações acabam por distingui-la dentre as demais, sendo que também está ligado à sua formação moral e também os seus princípios. O caráter está ligado à índole, ao temperamento e à personalidade da pessoa. Todo mundo tem, ou não tem. Os estudos, especialmente os ligados à psicologia, apontam que o caráter começa a ser formado na mais tenra infância e recebe influência significativa do ambiente, especialmente do núcleo, chamado núcleo familiar. Neste caso, os pais exercem um papel preponderante, pois são eles os responsáveis por educar, por ensinar valores, princípios, normas e regras da vida e do comportamento humano também. Uma criança ela precisa de referências positivas para que a sua infância se desenvolva de maneira tranquila e segura. Isto influencia diretamente a formação do caráter e da personalidade. Os pais ou aqueles que exercem a função paterna precisam estar conscientes de que aquilo que é semeado na infância será preponderante para o desenvolvimento da vida pessoal, repercutindo na vida adulta, na realidade, vai repercutir pela vida toda. Sendo assim, gente, caros alunos, o caráter precisa ser moldado desde muito cedo. E isso inclui, com toda certeza, a inserção cotidiana dos padrões cristãos de conduta pautados nas Sagradas Escrituras, que são uma fonte de orientação para a existência que agrada a Deus. Então, na medida em que o ser humano vai adquirindo esse padrão bíblico, seu caráter é refinado, provado no fogo, e ele estará apto para enfrentar a existência, como alguém que é reconhecido por ser do bem, que reflete o caráter e a glória de Cristo. Claro que aqui eu preciso trazer aqui um aspas aqui.
Tem pessoas que são oriundas de lares totalmente destroçados, que não tiveram base cristã, que não tiveram educação cristã. Os pais lá na infância dele não eram crentes, pelo contrário, poderiam ser até de uma seita, podiam ser até ateus, que não tiveram molde na palavra de Deus, não tiveram molde na Escritura, e essas pessoas atualmente se tornaram excelentes pessoas. Por outro lado, também eu preciso frisar, teve pessoas que foram criadas na igreja, o pai era crente, toda a família é cristã, e a pessoa cresceu e tem um péssimo caráter. Agora, a base legítima é o seguinte: cria esse menino no caminho que ele deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Isso é fato bíblico, mas infelizmente, dependendo da forma com que a pessoa absorve o que de bom, o que de mal foi aplicado enquanto criança, às vezes dará certo e às vezes não. É verdade? Quantos e quantos filhos de pastores nessa atualidade, gente, que tiveram lá aquela educação rígida, nos parâmetros, nos moldes textuais e bíblicos, e hoje se tornaram pessoas profundamente deploráveis. E por outro lado também é legítimo, pessoas que tiveram uma formação deplorável e hoje, por estarem em Cristo, numa conversão legítima e verdadeira, têm excelentes caráteres e não foram formados lá na infância, foram formados a partir daquele encontro verdadeiro, não virtual, daquele encontro metafísico, totalmente mudador, revolucionário, místico com o Senhor. Então cada caso vai ser um caso, mas na base sim, você que tem filhos menores, trabalhe o caráter deles. Você que está grande até inclusive, trabalhe o teu caráter também. Então veja, se não teve oportunidade enquanto criança trabalhar o seu caráter, trabalhe a partir de agora. Eu trabalhei meu caráter, mas não deu certo, meus pais legaram, mas nunca deu certo para mim. Por que não começar a partir de agora? Se entregue à mão do oleiro, deixa ele fazer um novo vaso, trabalhar nessa massa, amassar bem esse barro, preparar. Quem sabe mais tempo no fogo, né? Quem sabe mais tempo sendo amassado, moldado pelas mãos do oleiro, para se tenha um caráter, principalmente para você que está por aí e é pastor. A palavra de Deus e o caráter do obreiro. A palavra de Deus trata sobre o caráter do obreiro. Ela apresenta orientações específicas para que o homem de Deus seja aprovado em seu labor ministerial. Há livros como de Provérbios, Mishlei, Sefer Mishlei em hebraico, por exemplo, que trazem lições que devem ser aprendidas por todos, incluindo, obviamente, o obreiro, o pastor no caso. Mas veja o que Paulo escreve a Tito. A Tito, pastor designado para a ilha de Creta. O que Paulo escreveu para o Tito? Esse Tito que foi designado para ser pastor lá da igreja que estava lá na ilha de Creta. O que Paulo escreve? Carta a Tito, capítulo 1, do verso 6 até o verso 9. Serve para todos nós isso daqui, gente. Serve para mim, serve para você. Todos nós, ninguém foge dessa regra. Olha só. Bom, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade. Amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, gente, para que seja poderoso tanto para admoestar, com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então isso daqui é Paulo trabalhando no caráter do futuro pastor da Assembleia de Deus, estou brincando, da ilha de Creta. Tinha que ter essas qualidades de caráter. E não foge à regra, isso aqui não é só para o Tito, é uma epístola pastoral isso aqui, tá? É uma epístola geral, é uma epístola para pastores, é uma carta para pastores, então serve para mim, serve para você, que estejamos com o nosso caráter aqui enquadrado, tá? Então Tito recebe do apóstolo dos gentios recomendações claras sobre como deveria ser a postura e o caráter perante a igreja e a comunidade de Creta.
A observação primária diz respeito à irrepreensibilidade, ou seja, o pastor deve primar por uma vida irrepreensível, ilibada. A expressão irrepreensível vem do grego anenkletos, e está intimamente ligado à palavra piedade, ou a vida de piedade. Eu acho lindo aqui também essa explicação do MacArthur, que vai explicar o seguinte acerca desse ponto. Literalmente, o pastor não será reprovado, ou em outras palavras, ele será inculpável, estará livre de ressalvas. Estas devem ser as características constantes de sua vida, uma vez que assume a mordomia do ministério de Deus. Esse termo, gente, aplica aos diáconos em 1 Timóteo 3:10, formando assim uma estreita associação com a palavra anepilemptos, uma palavra grega, palavra usada para bispos em 1 Timóteo 3:2. Irrepreensível não se refere a uma perfeição impecável, pois nesse caso nenhum ser humano estaria qualificado para o ofício, mas a um padrão elevado e maduro, que implica em um exemplo corrente. É exigência de Deus que seu dispenseiro viva de maneira santa, de tal forma que sua pregação nunca seja contraditória ao seu estilo de vida. Que suas falhas nunca tragam vergonha ao ministério e sua conduta não mine a confiança do rebanho no ministério de Deus, ou seja, naquilo que Deus tem te dado. Tem mais explicações acerca disso, extensas, página 34, página 35, a 36, a 37 também, e na 38, bem no final, eu quero dividir com vocês mais uma questão de reflexão. Em sua opinião, nos dias atuais, caráter ilibado é considerado no ato de separação de obreiros para a obra de Deus? Justifique a sua resposta. Ou seja, estão consagrando pastores hoje tendo como pauta, ou seja, uma cobrança acerca do caráter que ele deve ter? Vamos ter uma avaliação do caráter do camarada aqui. É feito isso? É analisado dessa maneira? Ou estamos colocando pessoas no ministério de qualquer forma ou de qualquer maneira? Bom, o Paulo, pelo menos, ele não envia a Tito a Creta sem antes falar do seu caráter. E Paulo, inspirado por Deus, está delineando qual é o caráter de um pastor. O Tito e todos os demais que são alvos dessa carta, eu e você. Então vamos pensar o seguinte: caráter é um dos requisitos fundamentais para aquele que se diz ser pastor e quer ser pastor e ingressar no ministério. Muito bem, capítulo 4, página 39. O pastor e a formação. A formação é essencial para a vida do pastor, pois ela está ligada ao seu preparo, de maneira que, quanto mais apto estiver, melhor executará o chamado de Deus para a sua vida. E, infelizmente, quando não se dedica tempo à formação pastoral em todas as instâncias importantes e necessárias, a igreja sofre. E o próprio líder se sente-se limitado diante dos desafios que lhes são impostos no cotidiano, gente. Necessidade de preparo. Preparar os obreiros para exercícios da obra de Deus é fundamental e deve ser de caráter obrigatório. Não há espaço para negociação no tocante a este ponto. Em tempos difíceis, o preparo e formação serão verdadeiros suportes para que o pastor exerça seu ministério com eficiência e eficácia. As demandas humanas e sociais chamam por líderes capacitados, prontos para responder aos clamores espirituais e clamores também sociais. O MacArthur, ele amplia a ideia dizendo o seguinte, página 40, olha o que ele diz. Especificamente, o treinamento para o ministério exige o cumprimento de pelo menos 3 fases do treinamento destacadas na exortação de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12 até o 16. O que Paulo diz? Caráter piedoso,
aquilo que a pessoa deve ser, conhecimento bíblico, o que ele deve saber e habilidades ministeriais, o que ele deve ser capaz de fazer. Antes que alguém comece a servir oficialmente como pastor, deve atingir certo nível de desenvolvimento em cada dessas 3 áreas, com um zelo permanente de continuar crescendo à medida que serve. Então, o ministério é aquilo que você deve ser, preparo é aquilo que você deve saber e também preparo é aquilo que você deve fazer.